Eu vou falar da esquerda e dessa onda que eu sei que o Henry fala bastante no canal dele também, dos webcomunistas também, que tem essa outra esquerda, que é uma esquerda que bate muito no PT e bate muito no Haddad, né? É a extrema esquerda. A extrema esquerda. Como que tá a composição da esquerda hoje em dia aqui no Brasil? Tá, deixa eu começar, porque eu gosto de usar esses termos e gosto de usar esses termos como extrema esquerda, extrema direita, mas eu gosto de explicar para as pessoas por que eu estou usando esse termo em particular. Como é que eu classifico, não sou só eu, tem muitos cientistas políticos que classificam dessa forma. Se você pega ali da extrema direita até o centro, da extrema direita até o centro, tá certo? Você tem extrema direita, você tem direita radical, você tem direita, centro-direita, centro. A direita radical não é extrema direita? Não é a mesma coisa. Da maneira como eu classifico... E da mesma coisa na esquerda, tá? Aí você tem centro, centro-esquerda, esquerda, esquerda radical, extrema esquerda. Tá. Como é que eu classifico aqui? Os extremos são aqueles que querem a derrubada da democracia. Tá. Se você é um comunista revolucionário, você quer a revolução do proletariado. Você quer a derrubada da democracia, você é a extrema esquerda. Se você é um golpista que quer general para dar um golpe de Estado, Mesma como Jair coisa. Bolsonaro, você é de extrema direita. Tá. Entendeu? O seu objetivo é declarado ou não, você pode disfarçar ou não, o seu objetivo é a derrubada da democracia. A direita radical e a esquerda radical, elas não querem a derrubada da democracia, mas elas estão confortáveis em forçar as leis e desobedecer as leis e se expor, inclusive, a uma prisão para chamar a atenção das suas causas. Então, deixa eu te dar um exemplo. O Guilherme Boulos, quando presidia um grupo cujo objetivo era fazer invasões que eram ilegais... Ou você pega a turma que botou fogo na estátua do Borba Gato, Sim. Ou você pega os Black Blocs em 2013, essa turma que quebra que quebra vidraça de banco, bota fogo em estátua, bota fogo em ônibus, essa turma, eles são radicais. Eles não estão trabalhando necessariamente para o fim da democracia, mas eles estão dispostos a quebrar as leis para chamar atenção para as suas causas, tá? Esses são os radicais. Eles estão no limite dentro da democracia. Porque, no fim das contas, na democracia você pode quebrar a lei. É só você arcar com as consequências, né? Você vai ser preso, você vai ser julgado, vai ter que dar aula em escola, vai ter que pintar muro de praça. Mas você está ali no jogo. Aí a esquerda é aquela turma que é muito convicta dos seus valores, mas está plenamente dentro do jogo democrático. Isso vale para a esquerda e vale para a direita. É a turma que vai para o parlamento, quer expor suas ideias, aceita a existência do outro lado, mas tem uma profunda dificuldade de conversar com o outro lado. Veja que esse item, aceitar a existência do outro lado, é um item fundamental para você se dizer democrata. Claro. Entendeu? Vilela, eu não concordo com suas ideias, eu acho que você está errado em muitas coisas, mas isso não faz de você mau caráter, isso não faz de você uma pessoa burra, isso não faz de você uma pessoa desinformada. Perante os mesmos fatos, você chegou a conclusões diferentes das minhas. Talvez você tenha valores diferentes dos meus, talvez muitas coisas podem acontecer. A esquerda e a direita estão completamente dentro desse jogo da democracia. Aí você tem a centro-esquerda e a centro-direita. Tem os mesmos valores da direita ou da esquerda, mas tem muita facilidade de conversar com o outro lado. Ou aceitar pequenas concessões relacionadas ao outro lado. Exatamente. O cara é de direita, mas concorda com a cota. O cara é de direita, mas acha que tem que liberar... O mesmo que não concorde, topa ceder. Sim, sim. E aí, esse topar ceder é muito importante, porque é entre a centro-direita e a centro-esquerda que a democracia acontece. Porque, no fim das contas, o que é um parlamento? O parlamento é aquele lugar para o qual a gente joga representantes das diversas correntes de opinião da sociedade. E a missão que a gente dá para esses parlamentares é cheguem a acordos. Entendeu? Estão lá representadas todas as correntes de opinião da sociedade, cheguem a acordos. Quem chega a acordo é centro-direita e centro-esquerda. Então, uma democracia é forte quando as forças dominantes estão entre a centro-esquerda e a centro-direita.
Uma democracia é fraca e tem dificuldade de chegar a acordos, e ao ponto em que a gente está hoje, quando a presença desses centros é muito pequena nos parlamentos. E na maior parte dos países hoje, a presença desses centros está muito pequena. Eles são forças minoritárias dentro do parlamento. Então você tem menos acordos, você tem menos concessões, você tem menos diálogo. Entendi. Henrique, concorda? Eu concordo parcialmente com o Pedro aí, com a definição que ele faz de extrema esquerda, se ele preferir chamar assim, ou esquerda radical e extrema direita, né? É claro que na prática a gente pode compreender que eles são antidemocráticos, mas eles são contra o modelo democrático vigente, né? Porque vamos supor que... Henry, me desculpa. Henry, me desculpa. Então deixa eu ser explícito aqui. Eu estou me referindo sempre à democracia liberal. Sim, isso sim. Então, nesse sentido, sim. Porque eles entendem que a democracia liberal, de fato, não é uma democracia. E o populismo de extrema-direita também entende que a democracia liberal não é suficiente. Né? Certo. Entende que, na verdade, uma vez que... Vamos falar do bolsonarismo, ou, sei lá, da extrema-direita global, né? O Trump, o Orbán, eles entendem que essa democracia, com o modo como funciona, com a Constituição como funciona, acaba... coibindo a liderança de fazer aquilo que o povo quer, né? Então, assim, o representante eleito, ele é um representante da voz do povo, portanto, se o povo é conservador, se o povo, sei lá, rejeita homossexuais, logo esse governante deveria ter o poder de representar de fato o que a população pensa. Ou seja, seria a democracia iliberal, né? Como o Yashamon que lá designou, né? E então, aí assim, eu já botaria como extrema-direita nesses casos, porque a turma... Sim. Antidemocracia liberal, que quer derrubar a democracia liberal. E no caso da esquerda radical, da extrema esquerda, seria a rejeição a esse modelo, porque para eles, na verdade, a democracia é uma ditadura burguesa e tudo que se dá nesse modelo está atendendo às demandas da elite financeira, dos capitalistas. Então, assim, é uma compreensão do que é democracia. Claro que a gente pode questionar também a própria definição que eles dão para si próprios, né? Então, assim, eu usaria mais, acho que, para a extrema esquerda, a designação de anticapitalista, que é, de fato, uma rejeição a esse modelo e de superação do capitalismo. Então, assim, é o que eles se propõem. Enquanto que a esquerda tradicional, a esquerda moderada, ou a esquerda progressista, é a compreensão de que existem inúmeros problemas no capitalismo, porém que a gente pode ir aprimorando gradualmente esse modelo. Então, assim, é um problema o capitalismo, mas a gente pode tentar lidar com isso, de algum modo. Então seria essa designação. Inclusive, esse seria um comentário que eu faria aqui, né? Porque a chamada foi porque a esquerda apoia o Irã, né? A chamada para esse programa, e eu acho que foi uma generalização que confunde, né? Porque Claro. é uma parte ínfima que defende o Irã. Na verdade, eu imagino que muita gente moderada nem sequer se manifesta, porque tem medo da reação. Se ela abrir a boca para criticar alguns comportamentos de grupos mais, sabe, inflamados das redes sociais, elas são trituradas. Então, assim, muita gente não está apoiando o Irã. Ela simplesmente tem medo de falar, de abrir a boca porque sabe que vai ser queimada. Então, nessa distribuição, a gente tem um grupo de fato, e aí eu concordo com o Pedro nessa visão dele, que o jogo democrático se dá entre essas forças que reconhecem a legitimidade do outro, porque a democracia exige isso. A democracia exige que você tenha. O mundo ideal não é um mundo só de esquerda, ou não é um mundo só de direita, é um mundo no qual você tem essas forças em conflito que representam a sociedade, porque essas forças são existentes, né? Tem alguns psicólogos morais que trabalham com essa questão, né? Tipo, como Jonathan Haidt, o John Jost e o George Lakoff, que eles fazem uma distribuição, né, claro, aproximada, mas uma distribuição de como se daria a visão das pessoas numa sociedade. Né? E aí eles entendem que a predisposição política das pessoas é psicológica. Não é como se você escolhesse ser progressista ou você escolhesse ser conservador. Você já tem uma predisposição mental. O modo como você entende o mundo já te joga num dos campos políticos. Então, mais ou menos 30% seria conservador, mais ou menos 30% seria progressista, e você teria um 40% do meio ali que oscila entre esses valores. Né? Então, assim, os progressistas seriam mais abertos a mudanças, seriam mais reativos à desigualdade social, enquanto que conservadores seriam mais reativos a mudanças e assim por diante. Então, entendendo isso, a gente compreende como uma distribuição bastante, sabe, distinta de posições na sociedade,
e que a democracia ela atenderia a esses grupos. Então, assim, você vai ter representantes de minorias étnicas, você vai ter representante do agronegócio, você vai ter representante de industriais, você vai ter representantes de movimentos sociais, vai ter representante dos sindicatos, e isso faria parte desse jogo democrático no qual essas pessoas reconhecem a existência do outro e o direito do outro de se manifestar. E essa alternância de poder também, né? Tem alguns teóricos sobre democracia que diz que você só tem uma democracia de fato se você tiver tido, por exemplo, sei lá, 3 alternâncias de poder. Porque se você tiver um grupo só, né, um partido só, numa democracia, mas não sai do poder nunca, isso não seria de fato uma democracia real, porque você não tem essa distribuição de poder. Então, nesse caso, concordo com o Pedro que a gente tem a democracia nesse debate que se dá entre forças mais ou menos moderadas, eu acho que inclui inclusive alguns grupos mais radicais, como ele mencionou ali, eu acho que a gente pode pensar que a direita radical e a esquerda radical fazem parte desse processo, e, e aí a gente entra inclusive na aceitação de certos discursos extremados que só tem espaço para manifestação de um discurso antidemocrático porque estão numa democracia, né? Se eles estivessem em algum outro regime repressivo, nem sequer isso eles poderiam expressar.